Boa noite, meus amores, a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou estar falando para vocês um exemplo de uma mulher que por um momento ela achou que era o fim. E às vezes, quantas vezes a gente acha que é o fim? Porque Deus permitiu certas coisas acontecerem na nossa vida, a gente considera que é o fim. Que Deus está contra nós, que Deus não está vendo. Mas Deus já sabe lá na frente e entende. Por isso que a gente não deve desistir. Eu vou ler aqui para vocês. Vou falar sobre Noemi. O livro de Ruth. Noemi e suas noras. Capítulo 1, do versículo 1 ao 13. Que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome destes homens Elimeleque e de sua mulher Noemi. E os dos seus 2 filhos se chamava, um chamava Malom e o outro Quilom, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de um era Orfa e a outra era Ruth, e ficaram há quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda o meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou muito velha. Já sou muito velha para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes. Detei-vos por eles, sem tomando marido. Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Porque ela achava isso, que a mão do Senhor tinha descarregado sobre ela. Noemi, ela saiu com seu marido, ela saiu de Belém de Judá para uma terra estrangeira, para Moabe. O intuito deles, eu acredito que era fugir daquele momento que Belém estava passando e buscar uma vida melhor, alimentos, um sustento, uma vida melhor. Quando ela foi com seu marido
e com seus 2 filhos. Quando ela chegou lá, com o tempo, seu marido morreu, a primeira dor. Deus tirou o marido dela, permitiu, né? Primeiro, o marido dela morreu. Depois ficou ela e os filhos. Os filhos casaram, passaram 10 anos ali e ela perdeu também os 2 filhos. Então, além de Noemi ter abrido mão da terra natal dela, ter ido para uma terra estrangeira, que não tinha nenhum familiar, não ser ela e os filhos dela, e futuramente as noras, ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos, e se viu só ela e as noras, uma grande responsabilidade. E ela viu que ela já estava na idade, ela não tinha mais o que dar e o que oferecer para aquelas 2 noras. O cenário de Noemi era um cenário de perca, de muita perca, de pessoas muito importantes. E como ela disse que a mão do Senhor tinha se descarregado sobre ela. Então, às vezes, quando a gente está passando por tantas perdas, porque foi, bem dizer, uma atrás da outra, numa terra estrangeira, que ela não tinha familiar, não tinha segurança nenhuma, e foi uma perca atrás da outra, você sai de um lugar na esperança que vai dar certo, que vai ficar tudo bem, e depois ter que voltar para sua terra natal, quando tinha perdido tudo. Foi tanto que ela mudou até o nome dela depois, colocou Mara, de tanta amargura que tinha no coração dela. E às vezes, devido a tantas percas, a tantas coisas nos acontecer, realmente a gente pode nem mudar o nome, mas fica uma dor, fica uma amargura. Foram perdas bem difíceis para ela. Foi o marido, depois os filhos, a responsabilidade, o recomeçar. Ela já deveria estar numa idade. Então foi muito difícil. Só que Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele tem propósito em tudo. Ele tem propósito em tudo. Eu acredito que quando Ruth resolveu acompanhá-la, é porque Deus já tinha um propósito na vida de Noemi através de Ruth. Deus já tinha algo para Noemi. E por isso que a gente não deve desistir quando coisas difíceis acontecem na nossa vida. Noemi estava completamente desamparada. Ela estava voltando para a terra dela, natal, sem nada. Sem nada. Diga aí, você sai da sua terra na esperança de encontrar coisas boas, prosperar, crescer, e depois voltar para sua terra natal sem nada, sem marido, sem filho, sem nada, com a mão na frente e outra atrás. Diga a humilhação também. A humilhação. Ela saiu para buscar ajuda lá fora e depois ela voltar para a terra natal dela sem nada. Além dela ter perdido tudo, ainda estava voltando humilhada, assim. Então era muito difícil para ela. E quando essas coisas acontecem na nossa vida, certas percas, é muito difícil recomeçar. Mas acredite num Deus de recomeço, num Deus que tudo pode, num Deus que é maravilhoso e que pode fazer tudo novo. Eu acredito que quando Ruth decidiu segui-la, uma das suas noras, é porque Deus já tinha, ele já sabe lá na frente. Noemi, ela estava levando com ela o que era mais importante, que era Ruth. Era através de Ruth que Deus ia abençoar a vida dela mais uma vez. Então,
Mal sabia ela. A gente não sabe o que... O nosso futuro é muito incerto, só quem sabe é Deus. Tanto a gente pode ser muito abençoado, como passar por um momento bem difícil. Nenhum de nós estamos livres disso. Mas acredite, assim como os dias bons passam, os difíceis também passam, tudo passa. E esse momento que talvez difícil que você esteja passando, acredite, Deus já tem uma porta aberta lá na frente para te abençoar, para te tirar desse momento difícil. Noemi, ela não conseguia visualizar. Ela estava uma mulher amarga diante de tantas percas, revoltada, mudou até o nome. Mas Deus já tinha algo para ela lá na frente e a gente não sabe disso. Sobretudo quando a gente está passando por essas situações de perca, de doença, cenário de morte, de destruição, abandono, enfim. A gente não vê uma porta aberta, mas tem uma porta aberta para você, para mim. Não desista, tá certo? Então, através de Ruth, Ruth conheceu Boaz, um familiar de Noemi, não sei se era um primo, um sobrinho, conheceu e ele se apaixonou por Ruth. Ele era muito rico, dono de propriedades, e através de Ruth e de Boaz a vida de Noemi mudou e tudo aquilo que ela tinha perdido, claro que os filhos dela não voltaram e nem o marido, mas Deus abençoou ela de outras maneiras e que acredito que deu para suprir as dores dela. Deus ele sabe tratar. Ele sabe tratar e ele soube tratar todas as dores de Noemi através de Ruth e de Boaz. E como fala aqui no capítulo 3, no capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ela tinha perdido o marido e 2 filhos. E aqui aquelas mulheres disseram a ela que Ruth era melhor do que 7 filhos na vida dela. Ela só tinha 2, perdeu 2. E que Ruth, o amor de Ruth era maior e considerado mais do que 7 filhos. Deus, ele sabe como tratar. Às vezes ele não vai te dar a mesma coisa, mas ele sabe como tratar. O amor de Ruth era tão grande por Noemi que valia mais do que 7 filhos. Que aqueles 2 que ela tinha perdido teria sido preenchido por o amor de Ruth. E Ruth tinha honrado ela. E Noemi tomou o filho, o pôs no seu colo e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estes são, pois, a geração de Pérez. Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou Arão, e Arão gerou Amidab. Amidab gerou a Nação, e Nação gerou a Salmão.
E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Davi, um grande escolhido de Deus. Um grande escolhido de Deus. Deus, Ele não marca encontro por acaso. Obed nasceu de Rute. Aquela nora estrangeira que estava em outra terra e que escolheu seguir Noemi. Deus, ele já sabe lá na frente. Vocês acham que Deus já não sabia de Davi, já sabia de toda essa linhagem, não? Já. Mas Noemi, nem Ruth, nem ninguém sabia. Para Davi nascer, um grande escolhido de Deus, teve que existir uma Ruth. Ruth já tinha sido escolhida lá atrás. Nem ela sabia. E sabe quem chegou na vida de Ruth? Noemi. Porque Ruth, ela não conhecia o Deus de Noemi. Noemi ganhou a Ruth. E Ruth, quando escolheu acompanhar ela, não foi por acaso. Às vezes a gente acha que perdeu tudo. O cenário nos diz isso, né? Que perdemos tudo. E a gente luta pra gente ver diferente. É muita luta. Mas às vezes Deus tem um propósito grande através da nossa vida e a gente não sabe. Porque a gente vê um cenário totalmente o contrário. Mas Deus, ele vê lá na frente. Então, aquela mulher que estava revoltada, amargurada, que mudou até o nome dela, ela não sabia o que Deus estava preparando lá na frente. Deus estava preparando algo muito grande. Tão grande que se ela tivesse tido 7 filhos, não era, entendeu? Era... Deus é lindo, assim. E é muito difícil, é muito bom falar de Deus, é uma verdade. Eu vou falar isso, É muito bom, é muito feliz, é muito maravilhoso, é prazeroso falar de Deus, falar de fé, de esperança, quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem. Mas quando o coração da gente está cheio de dor, cheio de amargura, está cansado, com tanta martelada, com tanta perda, não é fácil ver um cenário de mudança que tudo pode mudar. E eu acredito que Deus entende isso, entende, porque Ele entende que a gente chegou naquele lugar amargo. Não foi por uma escolha nossa, é porque é difícil passar por certas situações. É muito difícil. Ela saiu acompanhada da terra dela para uma outra e voltou. Mas Deus, ele trabalha nesses lugares. Quando nada e ninguém dá mais nada, Deus honra. E ela era fiel. Só que devido a tantas dores, ela achou que Deus tinha deixado ela de lado. Mas Deus, ele sabe até onde a gente suportar e sabe o que fazer. Então, mesmo que você esteja cansado, amargo, tudo, não desiste não. Continue. Eu assisti esses dias um testemunho
Ele falou muito comigo, porque eu acho que eu vivi um pouco parecido. O sonho de uma mulher ela era evangélica e o sonho dela era ser mãe. O sonho dela era ser mãe. E infelizmente ela tinha perdido. Ela tinha perdido. E ela disse que continuou indo para a igreja. E que quando olhava para um lado e para o outro, via uma mãe com a criança, uma mãe com outra, uma mãe com outra, uma mãe com outra. E ela sentiu raiva, muita raiva, ficou revoltada, com muita raiva. E ela ali tudo. E o que me chamou a atenção, se eu conseguir expor isso, é que eu acho que Deus estava entendendo ela, porque ela disse que estava de mal com Deus. Ela disse que estava com muita raiva e de mal com Deus. E olhava para um lado, era uma mãe com um bebê, e ela não. E ela disse que sentiu raiva dentro dela de Deus, que não queria conversa com Deus. Mas ela estava lá na igreja, ela estava indo. E eu acredito que Deus, ele entendeu o porquê que ela estava com raiva, o porquê que ela estava se sentindo daquele jeito. Mas mesmo ela se sentindo daquele jeito, ela ainda estava lutando para seguir. Deus, ele sabe de tudo. Que bom que ele sabe de tudo, né? Que bom, porque às vezes a gente não quer sentir aquele sentimento. Não quer, porque até esse sentimento nos faz mal. Nos faz muito mal. Mas Deus, ele entende. Ele entende. E depois ele recompensou a ela. Ele entende. É isso. Deus nos entende. Talvez o homem vai julgar. Talvez não. A maioria vai julgar. Vai, tipo, dizer assim: ah, ela tem Deus, era para compreender, era para entender. Ah, ela tá com raiva, era para ficar assim. Sempre vai ter o julgamentozinho. Mas que bom que Deus sabe de tudo. Será que ele não soube que Noemi estava amarga, com raiva, revoltada? Ele poderia não ter feito mais nada por ela. Mas ele entendia por que ela estava assim. E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus e é difícil entender. Porque a gente não queria que certas coisas acontecessem. Mas se ele quer, o que a gente pode fazer? Mas Deus não tira nada da gente que lá na frente não dê algo melhor, como ele fez com Noemi. Tá certo? Então, é essa a palavrinha de hoje. E vamos em frente, vamos ser forte e corajoso com ele. E ele não dá nada maior que a gente não possa suportar. A gente vai suportar, porque ele sabe até onde a gente consegue e pode. Ele não vai dar aquilo que a gente não pode suportar. E é isso, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, Deus está contigo, Deus te ama. E você não está sozinho. E ele entende as suas dores, o porquê de você estar assim. E conversa com ele. Conversa com ele. E ele te ajudará a você vencer essa dor, esse sentimento. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Tchau.